A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Como sabem, esta rubrica tem bases, fundamenta-se sempre na doutrina espírita. E para fazer aqui uma espécie de um lamiré, eu gostaria de vos deixar hoje então um resumo da doutrina espírita para aqueles que só agora, para aqueles que só hoje ouvem este programa pela primeira vez e para ficarem com uma ideia assim um pouco mais clara. Depois deste resumo que farei, vou-vos deixar aqui um caso verídico que tem como tema O Meu Filho Vê Espíritos. Talvez este caso vá ao encontro das dúvidas de muitos pais que não sabem como lidar com esta situação, e mesmo para as próprias crianças, para abordarem esta realidade com outros olhos. Vamos então resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, e a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, isso que sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e a sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Quando dizemos um espírito encarnado, é porque se reveste de um corpo carnal. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito, que está revestido de um corpo. E terceiro, um liame, ou perispírito, que une, o espírito ao corpo e é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame, esta ligação, que conhecemos por perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte, meus amigos, é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, ou seja, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenómenos de aparições. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos, da vista, da audição e do tacto. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São chamados os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição.
Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, ou seja, ao ódio, à inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem no mal. Nesse número há os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os chamados espíritos estovados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Esse melhoramento se verifica pelas encarnações, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Eu disse, e corrijo aqui, perfeição absoluta só Deus a possui. Nós vamos evoluindo até atingirmos a nossa perfeição, uma perfeição relativa, porque a absoluta só, como disse, é a do Pai, do Criador. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova experiência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações ou reencarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação, caros amigos, a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. Nós não retrogradamos. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Ninguém foi um animal, ninguém foi uma planta. Nós, antes de sermos indivíduos, antes de sermos espíritos, estagiamos nesses reinos. A começar pelo mineral, onde captamos o aspecto da atração, no vegetal, o aspecto da sensação, no animal, o aspecto instintivo que ainda permanece em nós, e agora no hominal, no universo da razão, que nos abre a esta coisa que nós conhecemos por consciência. As qualidades, caros amigos, da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes de reencarnar e a conserva após a separação do corpo. Somos sempre indivíduos. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia reunido. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados, ou seja, todos aqueles como nós, possuidores de um corpo de carne, habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos que já passaram pelo fenómeno da morte não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar, a toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Como dizia Paulo de Tarso, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento, que
temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles agem sobre eles, e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenómenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes, ou seja, nós, no plano físico, no plano visível, estamos em constante contacto com estes irmãos que estão no plano invisível. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Isto um aviso, um conselho para aqueles que consultam médiuns e pagam consultas. Cuidado com esse tipo de, digamos, de consultas. Nada que nos tenha sido dado de graça pode ser vendido. Dai de graça o que de graça recebestes. Jesus afirmou. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem, às vezes, coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias na perfeita acessão do termo não se verificam senão nos centros sérios, nos centros espíritas sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral, meus amigos, a moral dos espíritos superiores se resume como a de Jesus Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós se torne útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso apoiem a proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido.
O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos que respondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas eles ensinam também, caros amigos e ouvintes, que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhes permitem avançar segundo o seu desejo e os seus esforços na via do progresso em direção à perfeição, que é o nosso objetivo final. Este, caros amigos e ouvintes, é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores que ditaram os livros como o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Vamos então àquele assunto que vos falava no início, que tem como tema O Meu Filho Vê Espíritos. Isto aconteceu e acontece constantemente aqui na nossa ilha, em outras ilhas, no nosso Portugal continental. E isto aconteceu num centro espírita no continente. E trata-se de Joana, de 15 anos, que apareceu no centro espírita, onde colabora um amigo nosso. Ela vinha nervosa, afinal era a primeira vez que ia a um centro espírita, e nem o fato de ir com uma amiga mais velha a tranquilizava. Assistiu à palestra da noite, sentiu-se mais à vontade, pois o ambiente era alegre, embora sério, e tratavam-se os assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita, que sabemos que não é nem mais uma seita, nem mais uma religião. No fim da palestra foi aquilo que nós conhecemos ao passe espírita, que é um tratamento fluídico com imposição das mãos, à semelhança como fazia Jesus. E depois desse tratamento fluídico sentiu-se melhor. Posteriormente quis falar connosco, em privado, expôs o seu assunto. Tinha visões, já desde pequena, mas ultimamente essas visões têm sido mais recorrentes. Via espíritos, isto é, pessoas que já tinham se libertado do corpo de carne pelo fenómeno natural da morte e que estão tão vivos quanto nós, só que noutra dimensão existencial. Queria saber como resolver o problema. O irmão, com 4 anos de idade, também vê os mesmos espíritos, ao que a mãe retruca dizendo que é tudo mentira. Confusão total na cabeça do miúdo. Por um lado vê uma realidade, por outro a mãe diz que ela não existe. Lá explicamos à Joana que a percepção extrasensorial ou mediunidade é apenas um sexto sentido que todos possuímos. Na maioria das pessoas está adormecido, noutras esse sentido está a desabrochar e em algumas pessoas esse sexto sentido está desenvolvido. Há aquilo que são os chamados médiuns. Explicamos que ter mediunidade é como ter visão, olfato, tacto, audição e gosto. Fizemos um paralelismo. Se porventura fosse cega de nascença e aos 15 anos de repente começasse a ver no meio da rua, essa nova característica, ou seja, a visão, normal para quase todos nós, seria um problema, pois não saberia quais as cores, como lidar com a luz do sol, etc. Diria que ver era um problema, enquanto que os demais, habituados a ver desde pequenos, diriam o oposto, que não, que ver é ótimo e é muito fácil. Assim se passa com a mediunidade. Quando começa a desabrochar, não sabemos lidar com ela. Ficamos intrigados e por vezes com alguns contratempos. Mas, após a aprendizagem, o médium, ou a pessoa que capta o mundo extrafísico, leva uma vida perfeitamente normal. A solução passa por aprender a lidar com essa nova faculdade e, na nossa ótica, não conhecemos melhor caminho do que começar a frequentar um centro espírita, integrar-se num grupo de estudo, como por exemplo um estudo básico do espiritismo, ou outros, ler e estudar os livros do codificador Allan Kardec, entre outras leituras, aconselhando também meditação e oração. Joana, esta jovem, ficou mais aliviada, sentia-se normal, afinal, havia outras pessoas como ela que tinham a mesma percepção. Foi um alívio, afinal,
não estou maluca. Isto acontece com muitas crianças. A moderna psiquiatria já alerta os médicos para este facto, para que as pessoas que apareçam nos consultórios com visões, audição de vozes que mais ninguém ouve, não sejam taxadas de loucas, como outrora, mas que isso pode refletir um estado cultural. É a admissão antropológica da mediunidade por parte da ciência médica. Allan Kardec, no livro A Gênese, refere as crianças da nova era, ou seja, o prelúdio da transição do planeta Terra para um grau superior, que voltariam para dar um novo impulso evolutivo à Terra. No Novo Testamento, em Atos 2:17, podemos encontrar a referência de que, no fim dos tempos, e isto, o fim dos tempos, não significa o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo, uma fase de transição para melhor. Diz o seguinte nos Atos: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. A mediunidade, ou percepção extrasensorial, caros amigos, é uma faculdade do ser humano que cada vez mais adentra a casa do rico, do pobre, do branco, do negro, do instruído e do pouco instruído, para que assim a espiritualidade se torne perceptível a toda a humanidade e não seja apenas pertença de um grupo de iniciados, de um grupo de padres ou dirigentes. O centro espírita continua a ser esse portal para o entendimento de uma nova realidade que catapultará, inevitavelmente, o ser humano de um nível existencial egóico para uma dimensão existencial mais fraterna, compreensiva, tolerante, nesta fase de transição planetária, para que um dia se instale na Terra o reino de Deus, isto é, que sejamos um mundo mais evoluído, onde não haja mais fome nem guerras e onde todos se auxiliarão e amarão como irmãos universais. E bom, deixo-vos então aqui, como sempre, uma mensagem para meditarmos, não só naquilo que acabamos de ouvir, mas também para meditarmos sobre esta pequena mensagem de Joana de Ângeles, do livrinho Vida Feliz, que ela nos acompanhe durante esta semana. Sempre que pensamos numa boa mensagem, estamos focados, concentrados em coisas positivas, construtivas, e deixamos de lado preocupações, negativismos, pensamentos depressivos. Ela diz o seguinte: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abuses. Usa, mas não abuses dos recursos de que dispões. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, foi um prazer estar na vossa presença, na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado, por volta das 14h10. Desejo-vos a todos uma excelente semana de estudo, de trabalho, de convívio, de trabalho no bem. Sobretudo de trabalho no bem. E cuidado com os pensamentos que nós emitimos, com os nossos comportamentos. Pois as sintonias existem, as ligações espirituais existem. Somos nós que escolhemos as nossas companhias. Caros amigos e ouvintes, fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube Dengue.